Chegamos ao último episódio da terceira temporada de The Mandalorian com um ar meio de finalização, com muita coisa acontecendo, talvez o episódio com mais ação na série e que resolve de alguma forma tudo aquilo que a temporada apresentou. Tem algumas coisas que eu gostei mais, outras que eu gostei menos. Calma, que eu já falo sobre tudo isso. Episódio 8 da terceira temporada de The Mandalorian. Como sempre, acompanhando com vocês, acompanhei todos os episódios desde o começo da série, hoje não seria diferente. Nessa temporada que pra mim é a mais fraca das três, ou a mais estranha pelo menos, né? Ela parece meio dispersa em certo sentido, e aí ela começa a tentar se encontrar no final, tentar unir os seus temas, tentar unir todos os seus personagens e tramas que foram apresentadas até então. Então aqui a gente tem, por exemplo, o lance dos Mandalorianos unidos não só na reconstrução de Mandalor, mas principalmente ali na união do Din Djarin com a Bo-Katan para lutar contra o Moff Gideon. Esse é um episódio, e esse daí é um dos exemplos que exige bastante da nossa suspensão da descrença, como tal personagem foi parar ali, por que o Moff Gideon antes foi facilmente vencido pelo Din Djarin. Tudo bem, agora ele tem uma armadura nova e tudo mais, mas Bo-Katan, Din Djarin e o Grogu têm dificuldade de vencer ele, porque sozinho todo mundo toma pau dele. Enfim, tem aquele lance da suspensão da descrença que aqui precisa ser muito forte nesse episódio, mas se você consegue comprar tudo isso, o episódio se torna bastante interessante, principalmente aqui no ritmo e na montagem. Como eu disse, o Rick Famuyiwa pra mim é o que melhor dirige de todos esses diretores de The Mandalorian, principalmente no que envolve o uso da montagem, o trabalho da ação e da composição da ação aqui, né? Eu critico bastante muitos filmes blockbusters atuais, muitas séries, que se usa muito de um CGI muito escuro que você não consegue ver muita coisa. Tudo bem, por exemplo, quando a gente tem aqui a sequência em que tem Mandalorianos e os Troopers com roupas, com armaduras mandalorianas, se enfrentando, assim, como se fossem dois enxames se encontrando, é algo muito difícil de se fazer. Aqui a gente tem pouco disso, mas quando a gente tem uma percepção de tudo aquilo que está acontecendo. Então ele dirige isso muito bem, ele consegue dar o ritmo, principalmente na sequência central, quando a gente tem esses enxames se enfrentando por um lado, por outro o Din Djarin enfrentando o Moff Gideon junto com o Grogu, e aí o Grogu sai, e aí o Din Djarin vai atrás, enquanto a Bo-Katan começa a enfrentar o Moff Gideon. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas cenas de ação acontecendo em espaços diferentes, mas essa montagem alternada ela consegue dar esse ritmo e o peso para cada uma dessas ações. Ao mesmo tempo, eu gosto sempre de quando se usa nas cenas de ação elementos que foram apresentados, digamos, no roteiro. E isso fica muito presente aqui quando a gente vê, por exemplo, as armaduras mandalorianas desses troopers, como elas vão funcionar na prática, como... Tudo bem, chega um momento em que tudo é eliminado mais fácil, mas principalmente inicialmente, quando o Din Djarin tem que lutar contra cada um desses troopers, como é muito mais difícil do que era antes, por exemplo. Então, e ao mesmo tempo como ele sabe lidar melhor com aquelas armaduras, ele sabe o ponto fraco daquelas armaduras. Então, isso é muito bem trabalhado aqui com elementos simples, mas que na prática a gente consegue entender por que acontece e por que ele, por exemplo, tem mais habilidade em vencer essas armaduras do que aqueles troopers em vencer ele, justamente porque ele tem um controle melhor dessa armadura. Então a gente tem os elementos do episódio passado rapidamente sendo resolvidos aqui, os Mandalorianos se encontrando e, enfim, enfrentando o Império todos juntos, ao mesmo tempo que o Din Djarin facilmente se livra daquilo que ele estava preso e começa a encontrar para, no final, como eu disse, ter essa montagem alternada e a Bo-Katan e o Din Djarin se encontrarem de alguma forma para lutar contra o Moff Gideon. Aqui a gente tem quase que uma separação em certo momento, né? Em um episódio que a gente cobrava o protagonismo do Din Djarin e do Grogu, aqui é o episódio que eles mais têm esse protagonismo, principalmente por causa dessa divisão. A gente tem, por um lado, a Bo-Katan lidando com a tentativa de resgatar Mandalore, lutando contra o Império de um lado, enquanto do outro a gente tem o Din Djarin e o Grogu lidando com o Moff Gideon, lidando com o Império, e aí onde aparece, por exemplo, a clonagem, que está muito mais próximo deles do que da Bo-Katan
por exemplo, né? Então aqui a gente tem esse lance da clonagem que fica meio no ar, em algum sentido, falando em ficar no ar, muita gente questionando no episódio passado quem que era o outro espião, né? Porque o episódio passado se chamava Os Espiões. Aparentemente não tem outro espião, né? Muita gente falou da Ferreira, muita gente falou do X, mas no final não tem outro espião. Como eu tinha dito nos comentários, eu achava que o lance dos espiões era mais esse lance de esse grupo das sombras e tudo mais. E aqui, falando das clonagens, fica meio que no ar, né? Se tudo isso fazia parte daquele projeto maior do Palpatine, então todos esses testes do Moff Gideon tinham uma relação direta com o Palpatine, o que até faria sentido a partir do momento que o Moff Gideon também tem aqui a guarda imperial, digamos assim, e ele parecia uma das patentes mais altas e tal, ou se era um projeto muito mais pessoal do Moff Gideon com uma busca por poder tão grande, já que os clones eram clones deles. Mas na prática mais uma vez, The Mandalorian se ligando e tentando tornar mais palatável, digamos assim, a trilogia mais recente, né? A trilogia sequel. Então, mais uma vez, o lance de você tentar usar essa clonagem para criar um clone capaz de lidar com a força, né? Então, mais uma vez, o porquê do Grogu, essa busca pelo Grogu em muitos sentidos, e também o porquê desse lance da clonagem, que é exatamente aquilo que o Palpatine vai tentar fazer ali no péssimo episódio 9. E aí a gente chega mais uma vez para como esse episódio vai trabalhar temas aqui, né? A gente tem a destruição do Darksaber. Eu acho bem difícil que o Darksaber não volte de alguma forma, você conseguiria reconstruir, digamos assim, facilmente, mas é mais uma vez em relação a esse tema, né? Você destrói o Darksaber, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, Mandalor ainda tem uma chance de florescer quando os Mandalorianos estão juntos. Então, a Bo-Katan e o Din Djarin se constrói tudo, o roteiro faz um malabarismo para colocar os dois juntos para falar que os Mandalorianos juntos é como eles funcionam. E isso vai direto com aquele lance deles verem aquele grupo que ficou em Mandalor cultivando sementes próprias de Mandalor. Então, essa ideia de que quando os Mandalorianos estão juntos, Mandalor floresce e é assim que deve ser, assim que eles devem ficar e tudo mais. Então, como esses temas que foram sendo trabalhados por toda a temporada, meio brega em algum sentido, mas ainda assim como eles vão funcionar aqui no episódio final, nessa ideia de reconstrução. Até que no final também tem a adoção que nem precisava ser feita, só um mero protocolo, porque na prática essa adoção ela sempre existiu, digamos assim, do Grogu com o Din Djarin, e para o Grogu poder se transformar em uma espécie de Mandaloriano e agora criar meio que uma separação, né, no final dessa temporada, do Din Djarin ele poder fazer por mais que ele continue ali presente, parece que agora ele pode fazer coisas por conta própria, como por exemplo agora trabalhar mais uma vez como um caçador de recompensas para Nova República, por mais que seja algo por debaixo dos panos, mais um tema que foi apresentado durante a temporada, né? Mostrando como a burocracia da Nova República, que era semelhante à da República, muitas vezes pode ser um problema, e aqui a gente tem essa conversa de fazer, tá bom, vamos fazer por debaixo dos panos, porque no final isso vai ser bom para a República, então dá uma liberdade maior para uma possível sequência, não só em The Mandalorian, mas no Mandoverse. Ele fica mais livre para participar, por mais que ele continue fazendo parte daquele grupo, por mais que ele continue sendo mandaloriano, por mais que o mitossauro apareça ali e a ideia da cultura mandaloriana continue muito presente aqui nesse universo, assim você dá uma liberdade maior para Din Djarin e Grogu ficarem mais livres, digamos assim. Ao mesmo tempo que eu tinha esquecido, mas a gente tem aqui o Grogu já um pouquinho mais velho, usando a força, lutando, ajudando o Mando, o que eu acho legal, né? Ele não só sendo cuidado, muitas vezes ele faz isso, né? Muitas vezes ele salva o Mando nas temporadas anteriores, mas aqui principalmente a gente já vê ele fazendo coisas novas depois de um pequeno treinamento ali com o Luke e tudo mais. Então, mais uma vez, como se encaixa a ideia das temáticas, como se encaixa ideias apresentadas no roteiro na prática aqui na cena de ação. Acho que o Rick Famuyiwa, eu nunca sei pronunciar o nome dele, ele é o que melhor lida com essas ideias visualmente, essas ideias na prática, essas ideias não só no que, mas como elas vão aparecer em tela. Gosto de forma geral do episódio, de forma geral eu gosto da temporada, apesar de seus tropeços, mas pra mim ela é inferior às duas primeiras, até porque ela tinha um caminho mais difícil
a se trilhar, digamos assim, né? Principalmente a partir do momento que o Mando e o Grogu, eles acabam sendo mais um braço direito da Bo-Katan do que os protagonistas, como eles sempre foram durante toda a série. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, vamos trocar essa ideia. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.